Olá, graça e paz. O Sistema AD da Comunicação, Rádio e TV lhe deseja boas-vindas ao nosso canal. Estaremos começando mais uma de nossas programações online. Culto Adna Infantil, conectados com Jesus. Compartilhe. Igreja Adna, levando você para o caminho certo. Olá, crianças! Que saudades nós estamos de vocês. Agora, toda semana, nós vamos ter um culto. Não é uma notícia maravilhosa? Nós e vocês vamos ter um encontro semanal para juntos louvarmos, adorarmos ao Senhor, aprender lições maravilhosas e ainda vamos ter teatro. Não é bom essa notícia? Não é uma notícia linda? Mas antes de começarmos este culto, nós vamos fazer uma oração. Eu convido agora a Nina e a tia Esté para juntos orarmos. Aí em casa, eu quero que você feche os seus olhinhos, porque quando a gente fecha os olhos, nós pensamos apenas em Deus e tudo que está ao nosso lado não vai nos distrair. Então feche os olhos, muito bem. Junte agora as suas mãozinhas como a Nina e nós vamos orar, falar com Deus. Senhor, obrigado por estar conosco. Fala ao nosso coração. Te agradecemos por teu amor e por tudo quanto o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Tia Esté, vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos louvar ao Senhor? Nós temos um Deus grandão, mas Ele cabe aqui dentro do nosso coração, não é verdade? Vamos louvar ao Senhor? Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Todo poderoso.
mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Gente, como é maravilhoso ter um Deus grandão dentro do coração, não é? Quem aí em casa já tem o Deus grandão? Levanta a mão. Ah, muito bem. E quem não tem, hoje o Senhor quer entrar no seu coração. Eu conheci duas crianças chamadas Pedro e Ana. E eles tiveram uma aventura maravilhosa. Vocês querem saber que aventura foi essa? Vamos conhecer agora. Certa vez, num lugar não muito longe daqui, duas crianças consultavam um mapa que levava a um caminho para encontrar um grande tesouro. Ana, será que nós vamos conseguir encontrar o tesouro escondido e descobrir onde está as nossas ricas heranças? Pedro, olha bem para o mapa. O caminho do tesouro está muito bem explicado aqui. Eu sei, Ana, mas será mesmo que nós estamos no rumo certo? Pedro, o Senhor da Luz, quem escreveu esse mapa, bem que ele poderia nos ajudar, né? É mesmo, Ana. E ele disse que sempre podemos consultá-lo quando precisar. Ah, então vamos falar com ele agora mesmo. Vamos sim, vamos orar. Senhor, eu sou o Pedro e eu estou aqui com minha irmã Ana procurando o tesouro escondido. Ajude-nos a encontrá-lo, por favor. Amém. Pedro, olha isso aqui. Com certeza esse deve ser o caminho certo. Vamos tentar, Ana. Venha depressa. Eu sou o terrível Senhor das Trevas e não vou permitir que esses pirralhos encontrem o tesouro. Crianças são tão tolas, só vão perder o seu tempo, porque eu não vou deixar que elas encontrem o tesouro. E vou resolver isso agora. Piratas! Piratas, venham até aqui! Nós somos piratas valentes, por mares navios andamos. Nós não temos medo dos ventos, tesouros nós procuramos. Nós somos piratas valentes, por mares navios andamos. Nós não temos medo dos ventos, tesouros nós procuramos. Eu sou marinheiro, não posso. Sou um pirata terrível. Não vou deixar que as crianças achem o tesouro. O meu nome terrível é Deixe para mais tarde. Não vou deixar nenhuma criança achar nenhum tesouro. E eu sou o Capitão Pecado. Eu vou prender as crianças e vamos pegar o mapa. Eu sou a almirante, não acredito em nada. Estou aqui para trabalhar, fazer de tudo para que essas crianças não encontrem o tesouro, sem agredir as crianças. Vamos fazer um plano. Nós somos piratas valentes, por mares navios andamos. Nós não temos medo dos ventos, tesouros nós procuramos. Nós somos piratas valentes, por mares navios andamos. Nós não temos medo dos ventos, tesouros nós procuramos. Pedro, eu acho que a gente tá bem pertinho de encontrar esse tesouro. Vamos olhar o mapa de novo, Ana. Olha só, tá vendo aqui esse X? Então, ele é onde está aquela árvore. Então nós vamos ter que dar mais 10 passos naquela direção. Vamos lá. Sim. 1, 2, 3. Parem aí, crianças. Vocês não podem achar o tesouro. Quem é você? Eu sou o marinheiro, não posso. Essa é uma tarefa para adultos. Vocês são apenas crianças. Vocês têm que jogar bola. Vocês têm que brincar de videogame. Essa é uma tarefa difícil demais para vocês. Vocês não podem. Ah, nada a ver. Mas a gente quer encontrar o tesouro. Vocês têm que estudar. Têm que fazer dever de casa. Vocês não vão gastar a sua infância inteira procurando por tesouros. Vocês não podem.
Mas, seu pirata... Já disse que não! Essa é uma tarefa difícil demais e apenas para adultos. Vocês não podem! Somos piratas terríveis, em muitos lugares andamos. Não temos temores de nada, tesouros nós procuramos. Você não pode o tesouro achar. Nós vamos roubar o seu mapa, nós vamos atrapalhar. O que será que vai acontecer? Crianças não podem achar o tesouro? Pedro e Ana tinham tapado os ouvidos para não ouvir a canção dos piratas. Ana, você se lembra que o Senhor da Luz disse que sempre que tivéssemos uma dificuldade e nós precisávamos de ajuda, poderíamos falar com Ele? Então, acho que temos que falar com Ele agora. Ah, não. Então vamos falar com Ele. É agora. Vamos orar. Sim. Senhor da Luz, nós estamos sendo perseguidos pelo marujo Não Posso. E sabe o que ele disse? Que nós somos crianças e não adultos. E que a gente não pode encontrar o tesouro. Sim, Senhor. E eles estão querendo roubar o nosso mapa. Ajude-nos, Senhor da Luz. Piratas, olhem lá! Elas estão voltando! Não vão deixar que elas peguem o tesouro! Será que Pedro e Ana vão desistir de procurar o tesouro? O marinheiro Não Posso disse que crianças não podem achar o tesouro. Isso não é verdade. Nós não vamos desistir, Ana. É isso aí, Pedro. Você lembra daquela música que a gente aprendeu na classe bíblica? Não, qual? Aquela, Pedro, que fala pra gente dizer não ao tentador. Ah, lembrei! Vamos cantar! Vamos! Na parte Eu dependo de Deus, Ele me acompanha, mesmo sendo difícil o que tenho a fazer. Se Satanás vier pra me tentar, o poderoso Deus vai me ajudar. Não direi para o tentador, sim, sim, direi ao Senhor. Cristo que vive em mim, forças me dá pra dizer não ao tentador e sim ao Senhor. Pedro, olha a hora, já está ficando tarde, nós precisamos ir embora. É mesmo, Ana. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos voltar aqui amanhã para procurar esse tesouro. Sim. O marinheiro Não Posso não conseguiu impedir as crianças de procurar o tesouro. Toda criança pode sim procurar o tesouro. Olá, crianças, e aí? Vocês gostaram da nossa história do teatro? Que história maravilhosa, né? O Pedro e a Ana estão muito felizes procurando o grande tesouro. Que tesouro será esse? Vocês querem descobrir? Não perca o nosso próximo culto, para vocês descobrirem o que a Ana e o Pedro estão procurando. Será que os piratas vão tentar impedir eles encontrarem este tesouro? Você só vai saber no próximo culto. Vocês sabiam que também existe na Bíblia uma criança que foi até mais corajosa do que Ana e Pedro? E nós vamos descobrir sobre essa criança com a tia Polônia. Tia Polônia, conta pra gente que história é essa? Uma história real que está escrito na palavra de Deus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. E a tia Polônia veio trazer para vocês hoje uma história que está na Bíblia, no Antigo Testamento. Aqui, ó, na nossa Bíblia. E a história vai falar a respeito de um menino muito pequeno chamado Josias. Mas primeiro, crianças, a tia Polônia vai ler para vocês aqui, tá? E depois a tia vai contar a história, tudo bem? Está aqui, crianças, olha, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação, na justiça. Vamos de novo? E toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Amém?
Mas antes de nós começarmos a nossa história, a tia vai orar por vocês. Amém? Vamos lá, crianças, olha só. Para fazermos nossas orações, o que nós devemos fazer? Fechar nossos olhos, né? E falar com Deus. Então vamos lá? Papai do céu, esteja conosco. Que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam atentos para ouvir a tua palavra. Amém. Pois é, crianças, você sabia que a historinha de hoje vai falar a respeito de um menino que tinha apenas 8 anos? 8 anos de idade. Olha só, eu acredito que muitos de vocês hoje devem ter essa idade também. E o nosso amiguinho Josias, ele morava numa região chamada Judá. Numa região muito grande em Jerusalém. Mas o nosso amiguinho, ele passava a maior parte da sua vida e da sua infância brincando no reinado, por todas as partes do palácio. Mas, crianças, vocês sabem o que aconteceu? A tia vai contar para vocês que antes de Josias reinar, o nosso amiguinho Josias tinha o seu avô que era rei. E ele reinou durante muitos e muitos anos na cidade de Judéia, em Jerusalém. Manassés era o avô de Josias. E ele reinava durante muito e muito tempo na Judéia. A Judéia era uma região, crianças, muito grande em Jerusalém. Só que Manassés, ele tinha um coração muito mau, que não era temente a Deus, pois ele deixou erguer muitos ídolos na região. E as pessoas que ali viviam, eles adoravam aqueles deuses que eram reerguidos através de ídolos. E que dessa forma as pessoas se viravam a sua vida, a sua dedicação para todos aqueles ídolos que era construído. Pois é, crianças, Manassés, nessa época, ele fez muitos inimigos. E ele tinha muitas pessoas que o odiavam. Só que aí, vocês sabem o que aconteceu? Manassés foi preso. Ele foi preso. Os seus inimigos o pegaram e levaram ele para uma cidade muito, muito distante da região de Judá, da antiga Judéia. Mas, crianças, o coração de Josias ficou ali tão triste. Mas mesmo assim, lá naquela região onde o vô de Josias foi preso, ele ficou meditando durante muito e muito tempo, porque ele começou a lembrar das coisas boas que Deus tinha feito na sua vida. Daí, crianças, vocês sabem o que aconteceu? Deus permitiu que ele fosse solto. Assim que o Manassés retornou para a cidade de Judéia, crianças, ele começou a levar o amor de Deus e conversou com seu filho que estava reinando. Mas aí, crianças, o rei não ouviu. E o papai do céu, o Senhor Jesus, ficou muito triste. Mas, crianças, mesmo assim, Manassés não desistiu. Manassés, crianças, começou a falar do grande amor de Deus. Vocês sabem para quem? Para Josias. Josias, que mesmo sendo tão pequenino, Josias mesmo sendo tão criança, Manassés começou a falar do grande amor de Deus. Mas aí, crianças, Deus permitiu que o Senhor levasse Manassés para o céu. Manassés faleceu. Josias chorou, ficou tão triste. Mas mesmo assim, Josias ainda tinha seu pai que era rei. O seu pai não adorava a Deus. E Deus permitiu que houvesse mais um desastre na vida da família de Josias. E assim, um dos inimigos do pai de Josias armaram contra ele. E aí pegaram e o mataram. Você sabe por quê?
Porque o coração do pai do Josias era um coração mau, um coração ruim. Aí, o pai de Josias reinou durante aquela época somente 2 anos. Durante o tempo em que Josias estava em luto, você sabe o que aconteceu? O povo começaram a clamar: cadê o nosso rei? Aonde está o nosso próximo rei? Os sacerdotes e todas as pessoas da região de Judá começaram a clamar para que viesse um outro rei. E aí, na família do Josias, havia somente ele, mesmo o menino tendo 8 anos, teve que assumir o reinado. Ele entrou, ficou preocupado, mas aí Deus já havia preparado tudo para Josias, porque ele tinha uma pessoa a qual estava orientando ele desde muito pequeno, né? E aí foi a partir daí, crianças, que o nosso amiguinho Josias, ele passou a ser rei. Começou a reinar o templo muito pequeno. Josias, crianças, mesmo sendo muito pequeno, ouvia todos os sacerdotes e as pessoas que estavam ao seu redor. E aí ele passou a reinar durante a sua infância. E somente após os 22 anos que ele realmente começou a ver que toda a região de Judeia, que toda a região, as pessoas não adoravam a Deus. E que haviam ali muitos ídolos, muitos altares, aonde as pessoas pegavam animais, né, para sacrifício a ídolos, a outros deuses. E isso deixava o coração de Deus muito triste. Aí, crianças, olha só, Josias, ele orou. Ele chegou lá no palácio, reuniu com todos os seus sacerdotes e todas as pessoas que o rodeavam, e saiu para a região de Judeia. E pegou e tirou todos os ídolos que haviam dentro do seu reinado. Destruiu todos os templos, todos os altares. Mas, crianças, olha só, isso não iria resolver, porque o coração daquelas pessoas ainda era muito má, muito ruim, né? Josias ficou muito preocupado. Voltou novamente a orar. Daí, crianças, vocês sabem o que aconteceu? Ele andando pela região da Judeia, ele observou distante que havia um templo. Crianças, templo. Vocês sabem o que é um templo? É aonde nós oramos. É como se fosse aqui, a nossa igreja. Aí, ele teve uma grande ideia. Ele reuniu os sacerdotes, reuniu as pessoas, os conselheiros, e teve a grande ideia para que reformasse todo o templo. Ele lembrou que lá havia ofertas. Pois é, crianças, ele foi lá e pediu para que um dos seus sacerdotes pegassem toda aquela oferta que as pessoas ofertavam no templo para que fosse haver-se uma reforma. Pegou e reuniu todos os sacerdotes, as pessoas que ali acompanhavam, e reformou o templo. Mas, crianças, tinha ainda uma coisa a qual deixava o Josias muito triste e que ele precisava realizar. Mas ele não sabia como ele iria fazer. Quando, crianças, um dos seus sacerdotes estava ali dentro do templo, ele achou lá no meio de toda aquela bagunça, lá no sótão bem distante, bem embaixo lá do templo, ele achou algo muito interessante. Ele achou um rolo. Crianças, antigamente, há muito tempo atrás, havia um rolo. As pessoas escreviam num grande rolo, a qual ele deixava as escrituras sagradas de Deus ali anotado. Um
um dos seus sacerdotes que achou este rolo, ele leu e achou e se interessou e correu lá para o rei e falou: Josias, eu achei algo muito precioso da época de Moisés, que está escrito aqui neste rolo. Josias olhou, pensou e pediu que ele lesse. Assim que ele leu, crianças, o coração de Josias encheu de alegria e gratidão. E aí ele viu que Deus ouviu a sua oração. A partir daí, crianças, olha só o que aconteceu. A partir daí, o rei Josias pegou os sacerdotes, pegou todas as pessoas que ali rodeavam e pediu que juntassem todas as pessoas da região da Judéia e também de Judá. Chegando ali, com todas aquelas pessoas que o rodeavam, leram aquela escritura sagrada que estava escrito ali. Aí todas as pessoas começaram a lembrar das coisas más, das coisas ruins que eles haviam feito e começaram a temer, ficaram tão preocupados, eles não sabiam o que fazer. Ficaram desesperados, porque eles lembraram que na época do seu avô Manassés e na época do seu pai, eles pecaram, eles adoravam a ídolos e praticavam idolatrias. Mas Deus, criança, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados. E daí, todas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a escritura que havia sido deixada por Moisés, se arrependeram e começaram a chorar. E Deus lá no céu verdadeiramente viu o coração de cada uma daquelas pessoas e seus arrependimentos e orou e pediu que Deus libertasse eles de todo o pecado, de toda a idolatria e de tudo que havia acontecido daquele tempo, muito tempo atrás. E aí Deus ouviu a oração. E assim que Deus ouviu a oração, o Senhor tirou todo o pecado. Crianças, e vocês que estão aí em casa, né? Preocupados que pode ter cometido algum pecado, né? Que vocês estejam atentos e que vocês possam se arrepender deste pecado, porque Deus era maravilhoso e Ele pode livrá-los de todo o pecado. Amém? E que vocês possam realmente arrepender em nome de Jesus. Crianças, que história maravilhosa que a tia Polônia nos contou. Eu estou apaixonada pela história do Josias. Já pensou? 8 anos e se tornou rei. E com um coração temente a Deus, um coração que amava a Deus. E você? Ama o Senhor? O nosso coração precisa ter as portas abertas para o Senhor entrar. Então nós vamos cantar agora um lindo louvor com a tia Esther. Levanta em casa, estica os braços, não fica sentado e vamos louvar juntos ao Senhor, tá bom? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Abre. Que louvor lindo, não é, crianças? Você já entregou o seu coração para o Senhor? Então, se você ainda não deixou o Senhor entrar no seu coração, você tem a oportunidade agora de pedir para Ele entrar no seu coração e fazer morada. E tirar de dentro dele toda mentira, toda falta de perdão, toda tristeza. Tem uma pessoa que nós vamos conhecer agora, uma menina, que deixou o Senhor reinar no coração dela. E nós vamos conhecer essa história através da tia Damares. Tia Damares, pode vir contar pra gente. A gente tá morrendo de curiosidade de conhecer essa criança, essa moça.
Olá, crianças, tudo bem? Nós vamos agora para o nosso momento da lição missionária. E como a tia Elisama já disse, nós vamos falar de uma menina chamada Maria Slessor. Esse nome é um pouquinho complicado, mas durante a história vocês vão aprender como se diz, Maria Slessor. Nossa história se passa lá no país chamado Escócia. E era uma noite fria, gelada. Na casa onde Maria morava era muito frio, muito úmido. E ela estava tremendo de frio, perto sentada da chaminé. Mas ela não estava tremendo só de frio. Ela sabia que as noites de sábado eram dias muito ruins. O pai dela, que trabalhava toda semana como sapateiro, acabava gastando todo o dinheiro que ele recebia com bebidas. E ele chegava muito, muito bravo. E ela estava vendo que a hora estava passando e nada dele chegar. E ela tremendo de medo, a sua mãe por perto estava tecendo algumas roupas e também estava um pouco apreensiva esperando o pai chegar. E de repente ela ouve um barulho estrondoso e seu pai chutou a porta e ela percebe que ele chegou, ela estava meio cochilando, ela desperta. Oi papai, o senhor já chegou? Eu guardei um pouco de batatas e da carne que sobrou, está aqui no forno, eu vou pegar para o senhor. E ela traz o prato para ele comer, mas ele não quer saber daquela comida. Bate no prato, joga no chão e cai toda a comida no chão. Então ela se abaixa para pegar o resto das batatas que sobraram. E aí a mãe dela pergunta: você trouxe algum dinheiro? Sobrou algum dinheiro dessa noite que você passou aí com seus amigos? Ele acaba jogando uma moedinha em cima da mesa e ela percebe que era aquilo apenas que havia sobrado do salário da semana inteira que ele tinha trabalhado. Quando ele percebe que Maria está no chão catando as batatas, ele fica muito enfurecido, fica com muita raiva, pega ela pelo braço, dá um beliscão e joga ela para fora de casa. E ela fica com muito medo porque ela sabe que aquele horário passavam bandidos, havia homens maus na rua, estava muito frio. Ela se sentou na porta da casa dela, ficou pensando: ai, será que eu vou passar a noite toda aqui? E de repente ela sente uma água gelada e fria cair em cima dela. O pai dela tinha jogado um balde de água gelada e caiu em cima dela. E ela, tremendo com frio, saiu andando pela cidade. Ela se lembrava que havia homens muito maus, mas ela estava pensando: eu não posso dormir aqui na porta de casa. Meu pai pode fazer coisas ruins ainda comigo. E ela sai andando pela cidade até que ela percebe que o sol já está quase aparecendo. E ela se senta em uma esquina e aguarda dar o horário do pai dela sair novamente para trabalhar. Então ela percebe que já é quase de manhã e ela vê o seu pai saindo para ir trabalhar novamente. Ela volta para casa, a mãe recebe ela com um abraço, mas logo pede para ela ajudar com as coisas da casa, porque o pai havia destruído tudo, derrubado um monte de coisa. Então Maria, como uma filha obediente, começa a arrumar e ajudar a mãe. Então, certo dia, Maria sempre passava pela cidade, havia uma rua que ela ia passando quando ela ia para a fábrica. E ela via uma senhora viúva, que era cristã, e ela fazia uns pãezinhos, uns biscoitos e chamava as crianças da rua, e ela chamava essas crianças para dentro da casa dela e falava um pouco do amor de Jesus. E em um dia desses que ela estava também lá na casa daquela senhora, a senhora percebeu que Maria estava ficando um pouco respondona, um pouco irresponsável, e falou bem assim para Maria, de uma forma errada, mas acabou dizendo: se você não melhorar, se você não parar com esse comportamento, Deus vai te castigar, você vai receber uma coisa muito, muito ruim. Nossa, Maria ficou pensando naquela palavra, foi para casa. Antes de dormir, ela só pensava que ela não queria receber aquele castigo. Tudo que ela menos queria é receber alguma coisa pior do que às vezes ela já vivia. E ela pensava: o que será que pode acontecer? Será que é alguma coisa com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos? Até que ela lembrou-se do que a mãe dela sempre dizia: eu vou orar aqui, eu vou ajoelhar e vou entregar ao meu coração. Se Jesus, eu não quero que Jesus me castigue, eu quero aceitá-lo no meu coração. Ela ajoelhou, fechou os olhos, clamou ao Senhor e disse: Senhor, eu quero aceitar o Senhor como o Senhor da minha vida. Que o Senhor perdoe os meus pecados, eu não quero ser castigada.
Naquele momento, Maria acabou aceitando aquela palavra, fazendo aquela oração, porque ela estava com medo. Mas conforme ela foi crescendo, ela foi entendendo que o amor de Deus era tão grande para com a vida dela. E ela aceitou Jesus e ela começou a ler a Bíblia. Ela começou a estudar e amar aquele livro. E ela falava de Jesus a todos que conheciam. E ela foi crescendo e aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor. Aos 11 anos, Maria já tinha que trabalhar na fábrica durante a manhã e no período da tarde ela estudava em uma escola. Chegava em casa e ainda tinha que ajudar a mãe dela a cuidar dos irmãos dela. E chegava então o dia mais feliz para a família Slessor, o domingo. Ah, como eles gostavam do domingo! Era o dia mais feliz. Eles iam, sabe para onde? Para a igreja. Vocês lembram, crianças, quando vocês iam para a IBD, não era um dia muito feliz? É assim que Maria ficava, ansiosa para chegar aquele dia. E lá, naquele dia, nesse domingo em especial, ela começou a ouvir sobre uma cidade chamada Calabar. Estranho, né? É o nome de uma cidade lá na África. E ela ouviu coisas, a princípio, terríveis daquele lugar. Que lá haviam tribos canibais, haviam homens que faziam muita feitiçaria, muita bruxaria, algumas coisas que algumas pessoas do lado ficaram com medo. Mas ela pensou, se essas pessoas fazem isso, por que será que elas fazem isso? Elas precisam ouvir falar sobre o amor de Deus e elas não mais vão fazer isso. E aquilo queimou no coração dela e ela percebeu que ela podia fazer algo. Mas ela pensou que era muito nova ainda para começar, para ir para a África, né? Ela pensou, eu ainda sou uma criança, como eu posso fazer alguma coisa? Mas olha, crianças, a ideia genial que ela teve. E nós, como crianças, nós, como quem moramos aqui ainda, também podemos começar a fazer missão. Sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a dar aula, ela começou a falar sobre a Bíblia. É isso mesmo, ela já tinha aprendido, ela já tinha lido, ela estava amando ler a Bíblia. E ela pensou, se eu ouvir falar desse amor, outras pessoas também precisam ouvir. E ela lembrou-se que no domingo, as crianças que também trabalhavam na fábrica tinham folga. E ela pensou, eu vou falar de Deus para essas crianças. Então, aos domingos, ela começou a fazer esse projeto. Ela saía, buscava as crianças que estavam na rua e falava do amor de Deus para elas. Certa vez, em uma dessas vezes que a Maria estava juntando as crianças para falar, para dar a aula que ela dava aos domingos, ela se viu cercada por um grupo de meninos que estavam tacando pedra, estavam tacando barro nas pessoas que passavam. Mas eles estavam encrencando com a Maria. Eles não gostavam daquela história de chamar as crianças para ouvir essa aula. Eles não iam participar e também não queria que ninguém participasse. Então, um certo dia, ela se viu cercada por aqueles meninos e ela, como o coração dela começou a acelerar, e eles disseram, não quero mais que você venha aqui, pare com essa história de dar aulas, nós não queremos ouvir essa palavra. E eles iam chegando perto dela, e ela segurando a Bíblia dela, apertava mais forte a Bíblia dela, em pensamento, em oração. Claro que ela estava com medo, mas em oração ela pedindo ao Senhor, Senhor, me guarda, me ajuda. E eles foram chegando perto dela, se aproximando, e eles disseram para ela, sai correndo, foge daqui, você não tem que ficar aqui. Mas ela não se sentiu intimidada, ela foi ficando com coragem, o Senhor foi trazendo paz ao coração dela, ela não deu um passo sequer. E os meninos iam chegando perto dela, até que eles viram que ela realmente não ia sair correndo. Eles jogaram o barro no chão, jogaram as pedras que eles estavam na mão e disseram para ela, você realmente é muito corajosa, e por causa disso nós vamos ouvir o que você tem para dizer. Todos daquele grupo foram para participar das aulas que ela estava dando. O líder daquele grupo também foi participar. E aquele líder do grupo, ele não entendia direito como funcionava ainda. Todos os amigos foram participar da aula, mas ele ficava na porta, pegando as crianças e dando chicotadas nela, dizendo, se vocês não forem assistir a aula da Maria, eu vou bater em vocês. E Maria percebeu aquele movimento e pensou, ele entendeu tudo errado. Não é pela dor, não é pelo medo que nós devemos ir procurar a Deus. Então ela chegou
chegou próximo dele e disse assim: bate em mim, mas se você bater em mim, eu quero que você depois vá lá para dentro assistir a minha aula. E ele ficou constrangido, e naquele dia, ele ouviu falar de um amor que perdoa pecados, que limpa o coração que está sujo, e ele entendeu que ele podia ser amado, ele entendeu que havia um Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz, mas ressuscitou. Crianças, como é bom sentir esse amor, não é? E Maria continuou com aquele trabalho na cidade. Agora os meninos tinham entendido aquele amor e participavam com ela daquele projeto. E Maria foi crescendo. Ela ainda trabalhava na fábrica, mas agora ela já não estudava mais. Então ela fazia 2 turnos trabalhando. Trabalhava de manhã e trabalhava à tarde. Até que um dia, novamente, ela ouviu falar daquela cidade. Será que vocês lembram o nome da cidade que tinha muito tempo atrás queimado no coração de Maria? Ela com certeza não se esqueceu. O nome da cidade era Calabar. Ela ouviu outro missionário que havia vindo de lá e disse que coisas terríveis estavam acontecendo lá. Havia febre, havia doença, animais venenosos, tribos que comiam, e sabe o que eles faziam? Quando nasciam gêmeos, eles matavam as crianças. Eles acreditavam que aquilo trazia uma maldição terrível para a aldeia deles. E Maria, ouvindo aquelas coisas, só sentia no seu coração a certeza que aquelas pessoas precisavam ouvir de Deus, precisavam ouvir daquele amor que um dia, quando ela era criança, ela ouviu falar, e a vida dela foi transformada. Então Maria decidiu em seu coração que ela iria para aquela cidade. Então ela tomou uma decisão, foi até o missionário e disse: eu quero ir para Calabar. Mas claro, não foi um processo assim tão rápido. Ela teve que participar de um treinamento, ela foi para um lugar aprender como eram os cuidados com as crianças, os cuidados com os feridos. E ela fez alguns treinamentos, ela aprendeu como cuidar das crianças, como cuidar dos feridos, como dar alguns remédios. E ela participou desse treinamento. E a cada vez mais ela tinha certeza no coração dela que era aquela cidade que ela tinha que ir. E antes dela embarcar, antes dela ir realmente, ela sentou e conversou com a mãe dela. Perguntou se a mãe dela estaria feliz daquela decisão que ela tinha tomado. O que será que a mãe dela disse? Mas a mãe dela estava imensamente feliz. Ela estava muito grata a Deus e abraçou Maria e disse: Maria, para mim é uma grande honra você ir para um lugar e falar do amor de Deus. Eu fico muito feliz. Imagina a felicidade de Maria. Ela estava indo para um lugar onde o coração dela queimava tanto e a mãe dela estava feliz por ela ter tomado aquela decisão. E no dia 5 de agosto do ano de 1876, há muito tempo atrás, ela embarcou em um navio muito antigo. E a viagem não era assim: eu vou partir hoje e amanhã eu tô chegando. Não, ela estava saindo da Escócia, lembra? Indo lá para a África. Era um longo caminho navegando. Então, ela percebeu que o coração dela estava imensamente feliz. Ela não se aguentava de felicidade, mas tinha um único detalhe que ainda estava deixando ela triste. Aquele navio ao qual ela estava indo era um navio de embarcação que estava levando bebidas, e ela só conseguia se lembrar do pai dela, de quanto aquilo fazia mal. Então aí que o coração dela queimava mais ainda para ir chegar naquela cidade e falar do amor de Deus. Será que aquelas pessoas iam receber ela de forma tão feliz? Será que aquelas tribos canibais que ela tinha tanto ouvido falar ia fazer algum mal para ela? Isso nós só vamos descobrir na próxima aula. Eu conto com a presença de cada um de vocês. Vamos ouvir falar ainda mais sobre a nossa missionária, a Maria Slessor. Crianças, que história maravilhosa, não é? Hoje aprendemos como começou as aventuras da Maria Slessor. E você, está curioso para descobrir o que aconteceu na vida dela? Não perca, tá? Então agora nós vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor por tudo que nós aprendemos hoje. Em casa, aí na sua casinha, feche os seus olhos, como a Nina. Junte as suas mãos e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por tudo que aprendemos hoje. Continua falando ao nosso coração. Nos ajude a vencer todas as dificuldades e a crer
que o Senhor está conosco todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Crianças, você recebeu um desafio. Em casa, no seu kit, tem algum material que é para você responder durante essa semana. Nós queremos saber as suas respostas com fotos no Instagram e no WhatsApp. Não perca, faça tudo certinho. Nós queremos saber se você aprendeu tudo, tá bom? Até o nosso próximo culto, crianças. Não perca, compartilhe a Adno Oficial, chame todos os seus amiguinhos. Nós queremos estar com vocês no nosso próximo culto. Até mais!